Olá pessoal, boa tarde, quinta-feira, dia 6 de setembro. Bate-Papo Esportivo está começando na sua TV Horizonte. Programa moderno com muita informação, opinião, debate, que fala tudo sobre o futebol e ainda interage com o telespectador. Vamos aos destaques do programa de hoje. Com o apoio da torcida, Atlético consegue vitória importante no Horto. Mesmo não jogando bem, Cruzeiro empata com Botafogo no Rio. América enfrenta o Vasco buscando vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo e convidamos você a participar com a gente. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp, 984-950038, 984-950038. Você pode mandar sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo aí pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Convidamos vocês também a acessarem as redes sociais, conferirem também o nosso Instagram. Temos um canal aí no Instagram e também um canal no YouTube, onde a gente separa vídeos exclusivos do programa para vocês. Assuntos de hoje. Vitória do Atlético ontem, vitória sofrida, mas importante. Cruzeiro não jogou bem, mas volta com o empate do Rio de Janeiro. O América hoje, buscando uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Vamos conversar sobre esses 3 jogos e também sobre os jogos do final de semana dos times mineiros. Começando aqui com Guilherme Guimarães. Seja bem-vindo, Guilherme. Antes de eu te perguntar sobre o jogo do Cruzeiro, você está com fotos aí, nostalgia hoje? Você está um cara nostálgico? Não, é porque eu trouxe como curiosidade, assistindo o jogo ontem e principalmente pelo lance do gol do Edilson, né? Falei assim, eu lembro desse goleiro de algum lugar, do goleiro Saulo do Botafogo. E ele já jogou no Cruzeiro. Corta para 18 aqui, Adalto. Aí tá aí o Saulo, essa foto é de 2010. Passou pelo Cruzeiro ao lado do preparador de goleiros das categorias de base daquela época. Aí eu tô trazendo aqui só para registrar e daqui a pouquinho a matéria no Hoje em Dia para o pessoal conhecer um pouquinho dessa história do Saulo, goleiro que levou o gol do Edilson, o primeiro gol do Edilson com a camisa do Cruzeiro. É um gol de falta, golaço. Na minha opinião, acho que o Saulo deu uma contribuída, né? Dava para ele pegar, a falta foi muito de longe, apesar, lógico, do mérito do Edilson, a bola pegou uma curva muito grande, mas eu acho, na minha opinião, dava para ele ter defendido, sim. Vamos falar daqui a pouco sobre esse jogo. Edu Panzi, seja bem-vindo. E o Atlético, hein? Mesmo sofrido, o time sofreu uma pressão grande do São Paulo, mas uma vitória importante e que dá moral nesse momento para o Atlético, né? Dá. Um abraço, Breno, um abraço ao telespectador ligado no Bate-Papo Esportivo. O Atlético jogou contra o líder do campeonato, né? Contra o melhor time do Campeonato Brasileiro, contra um time que nos últimos 13 jogos tinha perdido 1. Então, nada mais normal do que sofrer pressão, do que ter dificuldade. Tem muita gente encarando o jogo de ontem como se o Atlético tivesse jogado contra o Vitória, contra o Ceará, contra o Paraná Clube. Era o melhor adversário que qualquer time está tendo hoje no futebol brasileiro. E o Atlético venceu esse time, com dificuldades. O Atlético criou dificuldade para o São Paulo, teve dificuldade. Foi um grande jogo, numa intensidade que não é característica nem de futebol brasileiro. Então, acho que a gente teve um grande jogo ontem no Independência. Fechando a nossa turma aqui, Fred Jota. Seja bem-vindo, Fred. Fred, você deu uma secada no Corinthians. Você falou aqui, não se assustem se o Corinthians perder para o Ceará. Perdeu? Você está anti-Corinthians agora, não? Não. Boa tarde a todos. Essa sua aposta era mais no Ceará, que você acha que melhorou, ou no Corinthians, que caiu muito, ou nos dois? 50% para cada um. O time do Corinthians é muito fraco e ontem não foi o time que enfrentou o Galo, hein? Tinha Jadson, tinha outros jogadores mais que ficaram forte, de fora. né? Um time mais forte, o Henrique zagueiro e por aí vai. E o Ceará está subindo, né? O que é preocupante para quem está logo ali em cima, por exemplo, o Vasco, o próprio América, que está a 3 pontos da zona de rebaixamento. O crescimento do Ceará é uma das coisas mais interessantes depois da Copa do Mundo, né? E eu, inclusive, fiz um negócio ontem que eu não achava legal fazer. Tirar o jogo do Presidente Vargas e mandar para o Castelão. Que favoreceria o Corinthians em tese, você ia falar né? que era deixar o goleiro bater falta. Não, e essa história Sou super favorável. Inclusive, ele usa o 0-1 em homenagem ao Rogério Ceni, passou pelo São Paulo. Em homenagem ao técnico rival. Exatamente. Do Fortaleza. Era justamente isso que eu ia falar. O futebol é impressionante, é algo incrível.
O goleiro do Ceará, né, um time que é o arquirrival do Fortaleza, que tem o Rogério Ceni, que foi o ídolo, é ídolo da história do São Paulo, e o goleiro do Ceará, ele foi revelado pelo São Paulo, disse em entrevista que tinha o Rogério Ceni como ídolo e inspiração, e só no futebol mesmo pra gente ver coisas assim. Eles né? foram se reencontrar, né, numa situação inusitada, né? Ninguém imaginava que o Rogério Ceni fosse ser técnico do Fortaleza. E lembrando que o goleiro do muito menos Ceará que ele não fosse fazer, necessariamente torce pro Ceará, né? Ele é jogador do Ceará. Uma Sim, coisa é o torcedor ter... Mas é porque para a visão do Chama torcedor, atenção. né? Agora vamos conferir então aí os resultados dos jogos de ontem pelo Brasileiro. Tá aí, o Bahia 2-0 no Sport, Cruzeiro empatando com o Botafogo 1-1, o Ceará vencendo aí, ó, de acordo com a previsão do Jota, Corinthians por 2-1, Paraná 1-1, Chapecoense. Um gol no finalzinho. Cara de dois que estão morrendo abraçados. Viu? E o Palmeiras 2-0 no Atlético Paraná. Filipão parece que ajeitou o Palmeiras e o Palmeiras vem forte aí nessa reta, hein? Lembrando que terceiro colocado Palmeiras, né? Atlético 1-0 no São Paulo e outro grande jogo, hein? Inter 2-1 no Flamengo, assumindo a liderança do Brasileiro. Jogaço esse aí, estava acompanhando o Atlético, assistindo o jogo do Atlético e também assistindo o jogo Inter e Flamengo. O São Paulo, mesmo perdendo em um determinado momento, ainda era o líder do campeonato. O Inter estava empatando com o Flamengo e depois o Rodrigo Dourado fez o último gol do Inter, desempatou a partida e o Inter chegando Logo depois aí. do empate do Isso, Flamengo, logo na depois. jogada seguinte. Bom, vamos conferir também os jogos que fecham hoje. Aí, a 23ª rodada do Brasileiro. Aí, Fluminense e Vitória, Maracanã, 7 horas da noite. Acho que esse não muda muito a tabela em nada, né? O Santos e Grêmio, Grande 7 horas jogo. no Pacaembu, esse O muda. Grêmio bem desfalcado, e o Santos numa recuperação. O Santos pode encostar jogado no Cruzeiro melhor. ali se vencer. Lembrando que se o Grêmio vencer, mais um que ultrapassa o Flamengo. Ontem o Palmeiras ultrapassou e hoje o Grêmio pode ultrapassar. E esse jogo que nós vamos começar a falar sobre ele, de 8 horas da noite, entre América e Vasco, no Independência, e o América buscando aí uma vitória, né? Para se distanciar de vez dessa zona de rebaixamento. O Adilson Batista vai promover mais mudanças novamente no time. Vamos até conferir aí a provável escalação desse time do América. Tá aí, João Ricardo, Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos. Leandro Donizete, Davi, Wesley, Gerson Magrão, Giovani e Luan. Ele vai entrar com o Davi no lugar do Juninho, no meio de campo. O Giovani volta ao time fazendo aquele papel ali no meio de campo, né? Ele é lateral, mas joga, faz a dobradinha com o Carlinhos ali pela esquerda. E o Luan jogando de falso 9. E aí, vê com bons olhos essas mudanças aí? O Adilson Batista, ele não tem muito o que fazer, né? Ele tem poucas peças de qualidade nas mãos, ele tem que, às vezes, inventar. O Adilson gosta de dar uma inventada, e num time com menos pressão, ele tem mais liberdade para fazer isso, mas tem feito de forma com muita competência. A campanha do América, desde que o Adilson chegou, é muito boa, e eu estava olhando aqui a classificação. O América pode dar um salto, né? Pode ir a 29 pontos. Que nono lugar, né? E vai para a 9ª colocação, atrás de Corinthians e Cruzeiro. Pode dar um grande salto na tabela. E aí o que eu digo, ao invés de olhar a colocação, olhar sempre a pontuação. E aí 29 pontos para o 17º, que tem 23. Você já abre 2 rodadas. Então, é fundamental que o América vença o Vasco hoje. Lembrando que nesse bolo aí do 29 a 24 fica o Vasco, né? Então é um jogo mais fundamental ainda por É o causa famoso jogo dos 6 pontos. Ontem o Jota teve aqui, falou que o Botafogo era um time horroroso. O Botafogo empatou no Cruzeiro. Mantém. Mas eu concordo Daqui a pouco, com ele. daqui a pouco eu vou falar. É porque eu tô querendo chegar no outro carioca. O Vasco, você também acha que é um time horroroso, como o Jota acha do Botafogo? Não? Os dois são times bem aquém do que a história de Botafogo e Vasco mostram, né? O Vasco principalmente porque é uma bagunça sem fim nos bastidores, questões políticas atrapalham demais o clube. O Botafogo já conseguiu dar uma estabilizada nas questões políticas, mas na parte financeira também é uma bagunça sem fim. E como eu disse aqui em outros programas, o Flamengo é o time mais estruturado do Rio de Janeiro. Você depois pode pôr o Fluminense nesse bolo também, que Flumin- até a carne ele está diminuindo. O Fluminense também é uma bagunça, alimentação, né? Mas pelo menos o Fluminense no Campeonato Brasileiro tem conseguido Ficar no meio ali da alcançar tabela. resultados mais expressivos do que Botafogo e Vasco, mas também é uma bagunça. Então só o Flamengo no Rio de Janeiro que pelo menos em questão administrativa dá um jeito, porque a mensagem do menininho do WhatsApp lá já chegou hoje de novo por causa do Flamengo perdendo para o Internacional. Agora é impressionante como é que é o futebol brasileiro, né? O Alberto já fez 3 jogos no comando do Vasco. Já estão querendo pedir a cabeça dele.
A culpa deve ser dele, né? Provavelmente a deve culpa ser. é Mas dele. ele tem culpa também Ele, de ter aceitado o convite para dirigir aí o é azar Vasco. dele, né? Aí é outra coisa. lembrando Isso que é o Vasco tomou praticamente 80 gols nesse ano, em todo o ano. É o time de Série A que mais gols tomou. Então esse é o time que o América vai enfrentar hoje. É bom lembrar disso. Tomou 3 em casa num vareio do Santos. E eu, sinceramente, time grande, quando começa a embicar lá embaixo, ficar onde que o Vasco tá, é muito risco Fred, de cair. E o América tem que vencer. Depois, no último bloco, nós vamos conferir a classificação e os próximos jogos. Mas o próximo jogo com o América é contra o Ceará. Né? Difícil. Difícil, porque o Ceará agora está crescendo, mas é dentro de casa. Então, são 2 jogos que o América tem que tentar arrumar uma gordurinha, porque senão a coisa pega. Lembrando que o Ceará domingo ganhou fora de casa, né? Num jogo com, teoricamente, muito mais O pressão. Ceará vem de uma vitória contra o Flamengo, uma vitória contra o Corinthians. Ganhou só dos 2 clubes mais populares do país. Olha que moral. E o América foi assaltado lá em Fortaleza no primeiro turno, quando empatou com o Ceará. Vale a gente ressaltar isso também. Então fica mais esse tempero aí para o jogo aqui em Belo Horizonte. Agora, vocês acham que tem alguma diferença o time que joga contra o falso 9, no caso, com o falso 9 como o Luan hoje? A ausência do Rafael Moura, vocês acham que pode fazer alguma diferença? Ter aquele jogador fixo lá na frente, não? Não, a diferença tem, né? É uma formação diferente, uma característica diferente. Mas é o que eu falei, Breno, o América não dá pra gente ficar criticando demais, pedindo isso ou aquilo, não dá para ter o mesmo peso de crítica no América com os quais a gente tem com o Atlético e Cruzeiro. O Adilson Batista, ele olha para o lado, não tem um jogador com a mesma característica. É Mas difícil ele ter. até tinha, né, Jota? Porque tem o Robinho lá que a gente comentou ontem, Robinho não é Wesley centroavante. Pacheco. Não, são atacantes que podem fazer essa função até do 9. Então, mas Ele o tá Luan é a Diferente do mesma Luan, porque o coisa. Luan é um cara que joga no meio, mas pesadão, não? Não, o Luan é atacante também. É. Era um ponta esquerda de origem, vamos Já dizer chegou a assim. jogar de lateral Qualquer esquerdo um várias desses vezes no seria um Cruzeiro. centroavante improvisado. Mas claro que o Rafael Moura tem mais qualidade O e Rafael funcionou. Moura é centroavante. E funcionou, né? Depois de um tempo, o Adilson organizando o time, funcionou melhor o time com o Rafael Moura lá. Mas Eu acho que ele optou pelo Luan pela força. A característica parecida do Luan com o Rafael Moura é força, jogador de trombada, prender zagueiro, brigar com o zagueiro. Eu acho que é por isso o Adilson Batista optou por ele. Bom, então, torcida americana, América e Vasco, hoje, 8 horas da noite, no Independência. Agora, uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que paga um salário justo e com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muita chance de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, pessoal, se você está precisando de um emprego, mande seu currículo para mundiale.com.br. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre esse empate do Cruzeiro ontem contra o Botafogo. Não sai daí.